Você que trouxe a tua Bíblia, abra ela aí no Evangelho de Lucas, capítulo de número 24. Diz assim, Lucas 24, 13. E eis que, no mesmo dia, no dia da ressurreição de Cristo, iam dois discípulos para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, ou 12 quilômetros, como nós vimos na semana passada, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles, falando entre si, fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecessem. E ele lhes disse: que palavras são essas que caminhando trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo um, cujo nome era Cleopas, disse: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabes as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhes perguntou: quais? E eles lhes disseram: as que dizem respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos, note para essa palavra, esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, com tudo isso, é já hoje o terceiro dia, desde que essas coisas aconteceram. Passado. É verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando o seu corpo voltaram, dizendo que também tinham visto uma visão de anjos, que dizem que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram também ao sepulcro, acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não viram. E ele disse: ó nécios, tardos de coração, para crer tudo o que os profetas já disseram. Porventura, não convinha que Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que deles se achava em todas as Escrituras. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez com quem ia para mais longe, Jesus. E eles o constrangeram dizendo: fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou o pão, o abençoou, partiu e lhe deu. Abriram-se-lhe então os olhos, e aí o conheceram. E ele desapareceu. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém. E acharam congregados os 11, os que estavam com eles, os quais diziam: ressuscitou verdadeiramente o Senhor e já apareceu a Simão. E eles lhes contaram o que lhes acontecera no caminho e como deles foi conhecido no partir do pão. Só até aí por enquanto. Senhor, te agradecemos mais uma vez pela tua presença, e nós queremos nesta hora, Senhor, depois de termos te adorado em espírito e em verdade com canções, depois de termos, Senhor, apresentado a vida do pequeno Davi neste altar, nós queremos, como crianças também, ouvir a tua voz, não como meninos, mas como crianças, como diz a tua palavra, aquietar o nosso coração, ouvir a tua palavra e, acima de tudo, Senhor, colocar esta palavra em prática, essa palavra revelada a nós nesta noite, Senhor. Se ainda há algum impedimento na nossa vida ou neste lugar, nós rejeitamos, nós repreendemos e levamos o nosso pensamento cativo ao teu trono, para receber de ti, mais uma vez, toda a boa dádiva, a tua palavra, que sempre vem de encontro à nossa vida, e nessa noite não será diferente. Fala conosco, Deus, estamos prontos, preparados, como uma terra fértil, para receber a semente da tua palavra mais uma vez. Fala conosco, em teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Toda atenção à palavra do Senhor, a partir de agora, de muita importância. A exemplo da semana passada, nós lemos aí esse texto de Lucas 24, do verso 13 ao verso de número 35. E como eu já disse aqui algumas vezes, nós só temos uma vida. E isso é óbvio. Para quem conhece a palavra, para quem é cristão, né? Para quem não segue outros ensinamentos, ou outras filosofias, ou outras religiões fora da palavra de Deus, pode dizer e crer e declarar sem medo que nós só temos nessa terra pelo menos uma só vida, e por isso perder tempo não é muito sábio. Não há tempo para perder tempo, eu disse na semana passada e hoje quero dizer mais uma vez. Os dois discípulos estão aí no caminho de Emaús, como eu disse, perdendo tempo.
Porque se eles tivessem continuado em Jerusalém, se eles tivessem continuado no lugar onde Jesus apareceu antes e depois desse acontecimento de Lucas 24:13, eles teriam tido um encontro com Jesus. Mas eles decidiram, por um ímpeto, como eu disse na semana passada, talvez sem reflexão, sem refletir a respeito do que eles estavam realmente fazendo, se era necessário mesmo ou não, eles andaram aí 12 quilômetros de ida de Jerusalém à aldeia de Emaús, tiveram, claro, um encontro com Cristo no meio do caminho, mas depois tiveram que voltar pelo caminho que eles foram, ou seja, mais 12 quilômetros, 24 quilômetros, eles andaram como se tivesse, pelo menos na minha opinião, perdendo tempo. Tempo que é mais importante do que dinheiro, né? O ditado diz, tempo é dinheiro. Semana passada nós vimos que não é bem assim, tempo é mais importante do que dinheiro. Nós perdemos tempo às vezes quando fazemos ou quando falamos algo sem refletir. Isso acontece na vida de qualquer ser humano. Tempo perdido, às vezes em relacionamentos que nós investimos, nos doamos e às vezes a gente olha para trás e diz, puxa, parece que eu perdi tempo com isso. Às vezes a gente perde tempo em projetos, às vezes de maneira ou com muito ímpeto nós não oramos, não buscamos a direção de Deus e dizemos, puxa, esse projeto é excelente, e a gente mergulha de cabeça e depois lá na frente vai ver, puxa, acho que não era bem isso. E na verdade se foi sem a vontade de Deus é porque não era mesmo para ser bem isso. E a gente olha para o passado e diz, puxa, eu acho que eu perdi tempo nesse projeto. Às vezes nós tomamos decisões ou saem dos nossos lábios palavras equivocadas. Às vezes a gente olha para trás e pensa, puxa, perdi tempo nesse plano sem a direção de Deus. Perdi tempo ouvindo essa pessoa, perdi tempo nesse negócio que não me acrescentou nada. Às vezes são anos perdidos por conta de, como diz o ditado, de um leite derramado. E você já me ouviu dizer aqui também, vou dizer de novo, que não era para ser assim, mas é que às vezes a gente só decide refletir a respeito da nossa vida quando a gente chega em uma determinada idade. É claro que varia de pessoa para pessoa, mas normalmente quando se chega aos 30, 35 anos, o mais tardar aos 40 anos, a gente às vezes se vê passando por essa reflexão. Por que nessa idade? Talvez porque teoricamente seria metade da vida. Já que os Salmos de número 90 diz que a nossa vida é feita de 70 anos, 80 anos, alguns mais, outros menos. O que passa disso é cansaço, canseira e enfado. Então talvez quando a gente chega em determinada idade, a gente, talvez na metade do caminho, a gente olha para a nossa vida e começa a refletir sobre o que a gente fez, o que deixou de fazer. Eu paro, reflito, olho para trás e penso, estou na metade da vida, o que fiz, o que eu deixei de fazer, o que poderia ter feito, o que não deveria ter feito em hipótese nenhuma. Aí só há duas situações quando a gente faz essa análise ou essa reflexão. Ou eu me alegro, ou eu me entristeço. Me alegro se as amizades, por exemplo, que eu fiz, me fizeram crescer nessa minha caminhada. Isso traz alegria. Mas às vezes me entristeço se alguma dessas amizades trouxeram um tropeço no meio do meu caminho, ou na minha caminhada espiritual principalmente. Me alegro se eu ouvi a voz de Deus e obedeci. Me entristeço se eu ouvi, mas não pratiquei. Me alegro com relacionamentos que deram certo e às vezes me entristeço com aqueles que não tiveram um tão grande sucesso assim. Essa análise faz parte da nossa vida. Mas a verdade é que em qualquer um dos casos que eu acabei de citar, eu tenho que entender que a vida que Deus me deu ainda tem muita coisa boa reservada para quem crê em Deus como autor da vida. Amém. Quero que você vire para o teu irmão e diga assim, você crê que Deus, o nosso Deus, é o autor da vida? Se a sua resposta é sim, então creia que a vida que o Senhor te deu, dessa vida, ainda há muita coisa boa
de Deus, dos céus, reservada para você. Em nome de Jesus. Um escritor disse uma certa vez que nós não podemos ser vítimas da vida. E eu acho que é verdade. Mesmo quando há perdas, porque quem está em Cristo sabe que Deus só permite uma perda quando sabe que eu posso viver sem ela. Quem crê nisso, ou quem entende isso, sabe que ou se vê, ou não se vê como vítima da vida. Porque quando Deus permite que algo seja tirado da nossa vida, Ele sabe que a gente pode definitivamente viver sem isso. Se você não pudesse viver sem algo, irmão, entenda de verdade que Deus não permitiria, que você não permitiria essa perda, simplesmente porque Deus conhece os seus filhos. Deus sabe até que ponto a gente pode suportar ou não uma prova, uma tentação, uma provação, um deserto e uma perda. E eu disse na mensagem anterior que o que faz a gente perder tempo, em primeiro lugar, é quando a gente se afasta daquilo que é de Deus. Eu disse que isso exatamente aconteceu com os 2 discípulos que estavam ali no caminho de Emaús. Porque eles deixaram Jerusalém, que representa aquilo que é santo na nossa vida, representa a nossa vida com Deus. E todas as vezes que eu abandono a Deus, ou saio do caminho da sua palavra, ou abandono Jerusalém, ou digo não àquilo que é de Deus, ou aquilo que é santo, eu definitivamente perco tempo. Por isso que em Mateus 6,33 diz: buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas o dono do reino acrescentará. Todas as demais coisas serão acrescentadas. E eu falei exaustivamente sobre esse primeiro tópico na semana passada, e eu quero continuar hoje. E o segundo, quando é que a gente perde tempo? Em segundo lugar, eu quero ler 2 versículos antes de dizer o segundo motivo que nos faz perder tempo. Está no versículo 21 e depois no versículo 31. Versículo 21 de Lucas 24 diz assim: e nós, que palavra vem aí? E nós esperávamos que fosse Ele o que remisse Israel. Mas agora, hoje, com tudo isso, já é o 3º dia desde que essas coisas aconteceram. Pula para o versículo 31. Abriu-se-lhe então os olhos dos discípulos e conheceram Jesus. E Jesus desapareceu. No versículo 21, os 2 discípulos mostram a decepção de Jesus com o próprio Jesus, sem saber eles, né? Eles dizem: olha, nós esperávamos que fosse Ele. Quem esperava não espera mais. Nós esperávamos que fosse Ele, nós esperávamos que Ele fosse ressuscitar, nós esperávamos que alguma coisa fosse acontecer de diferente, nós esperávamos de verdade que Ele fosse o Messias, enviado para nós, segundo a promessa, desde Abraão, Isaac e Jacó, passando por Moisés, e a gente esperava. E hoje a gente não espera mais. Esperava, não espera mais. Por que não esperavam mais? Porque perderam a visão. Diz claramente isso no versículo 16. Os olhos dele estavam como que fechados, para que não o conhecessem, para que não conhecessem Jesus. A segunda coisa que faz a gente perder tempo é quando nós perdemos a visão. E é claro, você sabe que eu não estou falando de visão humana. Você sabe que eu não estou falando de miopia, de estigmatismo ou de qualquer outro problema de visão. Você sabe que eu estou falando de visão espiritual. Porque foi essa falta de visão que afetou, foi essa cegueira que afetou os 2 discípulos no caminho de Emaús. Tanto que eles disseram: olha, nós estamos tão cegos, estamos sem ver absolutamente nada do que é espiritual, que a gente esperava e não espera mais, a esperança foi embora. Agora, o discurso dos 2 discípulos é no passado. Agora perceba que não há aqui nenhum indício de possessão maligna. Eles estavam cegos espiritualmente, mas eles não estavam possessos. Eles não estavam, para ser simples e direto, endemoniados.
ou não estavam ali tomados por uma possessão demoníaca. Eles não estavam fora de si. Por que eles ficaram cegos então? Porque, por um simples e único motivo. Porque perderam a esperança. Perderam a esperança, perderam os sonhos, perderam a visão. Tanto que no versículo 31 diz que só depois do partir do pão, exatamente como Jesus fazia quando estava reunido com os seus outros discípulos, Jesus parte o pão, acredito eu, da mesma maneira, talvez tenha feito a mesma oração que ele fazia com os seus discípulos. Aí sim cai a ficha e eles dizem: puxa, não é à toa que o nosso coração ardia, porque olha só, era Jesus. Aí eles conheceram, aí a esperança voltou para eles. No versículo 31 diz que só depois do partir do pão é que os olhos espirituais deles foram abertos. Conversaram por muito tempo com Jesus, mas com seus olhos espirituais fechados. Perceba como é estranho essa situação. Você falando com Jesus, o Filho de Deus, com os olhos espirituais fechados, sem enxergar que é o próprio Cristo falando. Perderam a esperança. E se não há esperança, se não há sonhos, se não há fé, os nossos olhos, irmão, ficam fechados mesmo. E você já me ouviu dizer aqui que quem não espera se desespera. Talvez eles tenham chegado nesse ponto mesmo, de um quase desespero, porque perderam a esperança e os seus olhos agora estavam fechados. Eram homens aí sem fé, sem querer apontar o dedo, sem querer acusar, mas eram. E pior, quando a gente se vê na mesma situação dos dois discípulos, sem esperança e com os olhos fechados, irmão, você já deve ter visto alguém assim. Podem falar o que for de Deus, entra por um ouvido, sai pelo outro. Pode acontecer o que for, pode acontecer o milagre que for na frente da pessoa, ele vai continuar descrendo. Vai continuar sem fé, vai continuar sem esperança. Com esse tipo de pessoa você pode falar o que for, pode falar algo de Deus, pode falar de igreja, de reino. A pessoa não consegue enxergar o que é espiritual, simplesmente porque sem visão a fé vai morrendo aos poucos. E, irmão, isso acontece com a gente, ou às vezes esse sentimento bate à nossa porta. O sentimento de desesperança, de morte de sonhos, de falta de fé, de incredulidade. Para quê? Para matar a nossa visão, para nos deixar cegos espirituais. Por quê? Porque sem visão de gente grande, de homem espiritual, talvez adulto, não perfeito, mas adulto, caminhando para a perfeição, como diz a palavra do Senhor, sem visão de gente grande, de homem, a gente volta a ser menino espiritual. Você já me ouviu falar aqui a respeito de menino e criança? Devemos ser como crianças, mas todas as vezes que o apóstolo Paulo e em outros textos o próprio Jesus fala a respeito de menino, ele está falando a respeito de quem não é como deveria ser, de imaturidade. Por quê? Porque menino vive para provar que é melhor do que os outros. A preocupação do menino é ganhar, é nunca perder, é provar que está certo sempre. E a preocupação do homem? A preocupação do homem, principalmente de Deus, e da mulher de Deus, é servir. Enquanto a preocupação do menino é provar que está certo, é querer ganhar sempre, a preocupação do homem é servir. Gente grande gosta de servir. Mesmo quando é preciso perder, ele perde, mas ele continua servindo. Como Jesus nos ensinou, servindo a Deus e ao próximo. Qual o maior de todos os mandamentos, Jesus? Guarde 2. Ame a Deus sobre todas as coisas e ao seu próximo como a si mesmo. Jesus está falando de servir. Jesus está falando de tarefa de gente grande. Porque perder a visão, irmão, é perda de tempo. Quem deixa a desesperança tomar conta da sua vida, perde os sonhos, perde os planos, perde os projetos, perde a fé, e isso é perda de tempo, perde a visão.
Quem perde a visão de quem é Deus e de quem Ele é, vive em círculos. Você conhece gente assim? Gente que parece que anda patinando na sua vida espiritual, parece que não sai do lugar. Você, não, agora vai, e não vai. Não, agora ele está animado, agora está empolgado, agora não saio mais, agora daqui ninguém me tira, agora eu vou que vou. Daqui a pouquinho você vê essa pessoa mais uma vez, sem visão, andando em círculos, dando volta, sem sair do mesmo lugar. Se esquece que o fim de tudo é a cruz, porque diz Apocalipse que no fim de tudo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Só que alguns enxergam isso por amor, outros pela dor. Irmão, perder a visão é perda de tempo. Diga para o teu irmão, não perca a visão, irmão. Aconteça o que acontecer, mantenha os seus olhos espirituais abertos para aquilo que é de Deus, em nome de Jesus. Em primeiro lugar, quando é que a gente perde tempo? Quando se afasta daquilo que é de Deus. Em segundo, quando nós perdemos a visão. Em terceiro, versículo 13. Do 13 ao 15. Você está entendendo até aqui? Diga amém, irmão. Então vamos lá. E eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém, 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. Preste atenção no versículo 15. E aconteceu que, indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Em outras traduções, inclusive na Bíblia da linguagem de hoje, diz no versículo 15: e aconteceu que indo eles, falando entre si e discutindo. Tem alguma Bíblia aí com essa tradução? Discutindo, brigando. Em primeiro lugar, eles se afastam daquilo que é santo. Depois, por conta do primeiro acontecido, eles perdem a visão. E por fim, entram em contenda, discussão, provocam brigas, começaram a se rivalizar. Quando é que a gente perde tempo? Quando nós entramos em contendas, em discussões desnecessárias. Se quer continuar, diga amém. Amém. Você já percebeu, às vezes, só às vezes, você já percebeu como às vezes uma discussão, às vezes acaba com o nosso dia? Às vezes é já no começo do dia, às vezes na hora do almoço, às vezes em algum outro momento do dia, às vezes uma discussão, uma frase, às vezes até uma palavra tem o poder, às vezes, de acabar com o nosso dia. Mas pastor, a gente é crente, não devia ser assim. Pois é, irmão, mas é. Mas é porque além de cristão nós somos humanos, gente de espírito, com a mente lavada no sangue do Cordeiro, mas que ainda tem corpo e alma. E às vezes uma palavra, uma frase, uma discussão com gente que a gente ama, inclusive, às vezes azeda o nosso dia. Às vezes estraga, vou além, a nossa semana. Não devia ser assim, mas a gente fica encafifado com algumas coisas que a gente ouve. E a gente acorda e se lembra disso. E a gente vai trabalhar, e almoça, e janta, e vai deitar a cabeça no travesseiro no final do dia, e se lembra
de algumas coisas ruins que às vezes acontecem no nosso dia, e às vezes a gente carrega isso durante toda a semana. Pastor, não era para ser assim. Pois é, irmão, verdade, não era. Vou mais além. Outras vezes, estraga a vida de algumas pessoas. Agora você exagerou. Não, vou te dar um exemplo que você vai identificar. Talvez não você, mas alguém que você conhece. Quantas vezes você já não ouviu falar de parentes, de familiares, de amigos, de irmãos em Cristo, de pessoas próximas, que de repente deixaram de se falar por anos, por conta de um desentendimento que aconteceu na ceia de Natal de 1988. Estou falando alguma bobagem? Quantas vezes a gente não se encontra com gente, pastor, eu tenho um problema sério de perdão, porque faz 15 anos que eu não falo com essa pessoa. Mas o que ele fez de tão grave assim? Eu pedi a carne, ele não me deu. Normalmente é por coisas importantes assim que essas discussões, esse desentendimento acontecem, né? Na maioria das vezes são por coisas bobas, tolas, sem importância. Aí quando a pessoa... olha, perceba se não acontece isso. A pessoa fica doente, às vezes está no leito de morte, né? Não, manda chamar essa pessoa, eu preciso falar com ela. Manda chamar esse parente, esse amigo. E aí no leito de morte está ali, um pedindo perdão para o outro. Quanto tempo perdido. Quantos abraços perdidos. Quantos beijos, quantos aconselhamentos. Quantas alegrias perdidas. Por conta de discussões desnecessárias, contendas. A gente deixa de se relacionar com gente que é bênção na nossa vida, adivinha? Por contendas. E eu já disse aqui, repito, que nós somos fruto dos nossos relacionamentos. Por isso, quanto menos eu me relaciono com gente que é bênção na minha vida, adivinha? Menos bênção é você também na vida de outras pessoas. É um efeito cascata. E digo mais, quando você sente saudade de estar com gente boa de Deus, sabe o que acontece? Na verdade você está sentindo falta e saudade daquela pessoa que você era quando estava com aquela determinada pessoa. Dá para entender isso? Amém. Na verdade, a gente começa a sentir saudade de quem a gente era quando estava com essa pessoa. Simplesmente porque quem sempre anda com gente boa de Deus, irmão, uma hora também se torna gente boa de Deus. E o contrário também é verdade. Por isso, quando a gente olha para o nosso passado ou para a nossa vida e diz, puxa, que saudade, por que eu não falo mais? Por que eu não converso mais? Por que eu não saio mais? Por que eu não vejo mais essa pessoa? E aí a gente percebe, ou eu olho para mim e eu percebo que eu tenho saudade de mim, quando lembro de algumas pessoas. Tipo assim, que saudade da pessoa que eu era nesse tempo por conta de estar com algumas pessoas. Saudade de mim. Talvez porque, como eu já disse aqui outras vezes, hoje é mais fácil ser machucado do que ser curado pelo ser humano, né? Hoje é mais fácil, infelizmente, é mais fácil ser esquecido do que ser bem lembrado. Hoje é mais fácil contender do que pacificar. Irmão, contenda ou discussão desnecessária é algo tão prejudicial porque isso nos diminui. Contendas começam a matar a gente que a gente é por dentro. Contendas desfazem amizades. Contendas quebram comunhão entre irmãos.
Contendas nos afastam de Deus, da sua igreja e da sua palavra. Por isso eu digo sem medo de errar, contenda é perda de tempo. E não há tempo para perder tempo. Casamentos acabam por contendas. Casamentos e famílias que vivem em contendas e discussões, irmão, não sobrevivem. Por mais que a gente vê, né, os cantores dizendo, não, como é que é aquela canção antiga do... Sertanejo? Ninguém gosta de sertanejo. Entre tapas e beijos. Lembrei. Por mais que o cantor diga que é entre tapas e beijos que se vive, irmão, eu acho que isso não traz benefício nenhum para nenhum relacionamento. Porque toda hora, a gente se encontra com casamentos e famílias que vivem em contendas e em discussões, e por conta de contendas e discussões, esses casamentos e essas famílias não sobrevivem. Por isso que em 1 Timóteo 5,8 diz que, está na Bíblia, né? Vamos ver. 1 Timóteo 5,8: se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua, me diga você, alguém sabe? Casa, família. Se alguém não tem cuidado dos seus, e principalmente dos da sua família, esse, perceba como é sério, negou a sua fé. E não termina aí. Esse é pior do que o infiel. Em outras traduções diz, esse é pior do que o ímpio. Perceba como isso é sério. Se eu não cuido dos meus e da minha família, eu perco a fé. Irmão, salvação vem pela fé, diz o apóstolo Paulo. Em 1 João, diz que a fé é a vitória que vence o mundo. A fé é o que nos testifica como filhos de Deus, disse o próprio Jesus. Perco a fé, me torno não como o ímpio, mas pior que o ímpio, diz 1 Timóteo 5,8. Família a gente sabe quem é, né? Pai, mãe, filhos, irmãos de sangue, primos, tios. Família a gente sabe quem é. Mas a Bíblia diz em 1 Timóteo 5,8, dos seus, né? Aquele que não cuida dos seus e da sua família. Família a gente sabe quem é, mas e esses seus, os meus, quem são de verdade? São aqueles outros amores que não fazem parte da minha família sanguínea ou consanguínea, mas que eu também amo. São de repente irmãos em Cristo, são os amigos, são aqueles que trabalham ou estudam comigo, e que são amados como se fossem parte da minha casa, ou parte da minha família. São aqueles que no sábado à noite sentam conosco à mesa, e você já me ouviu dizer aqui que mesa é lugar de comunhão, e a gente desfruta daquela comunhão com esses, com os meus, e você com os seus. São aqueles que nos trazem mais perto da alegria do Senhor. Temos que cuidar desses. O que a Bíblia fala sobre contenda? Eu queria citar 3 textos, para ser rápido e breve. E o primeiro texto está em 1 Coríntios 3. Abra lá, eu quero que você leia junto comigo. 1 Coríntios, primeira carta de Paulo à igreja de Corinto, capítulo 3. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos dos Apóstolos, Romanos. Primeira Coríntios 3, diz assim, versículo 1. 1 Coríntios 3:1. E eu, Paulo falando, para a igreja de Corinto e claro, para a igreja de Jesus. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como carnais, como a meninos. Olha o menino de novo aí. Como a meninos em Cristo.
Com leite vos criei, não com manjar. Por quê? Porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis. Por quê? Porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja e contendas e dissensões, não sois porventura carnais e não andais segundo os homens? Vamos mastigar esse texto um pouquinho. 1 Coríntios 3, do 1 ao 3. Contendas. Paulo está falando que ele gostaria de dar um mantimento espiritual, uma palavra mais forte para a igreja de Corinto, mas ele fala, ó, não posso. Vocês não iam aguentar. Porque vocês ainda insistem em ser meninos, carnais. Paulo está falando de contendas que é fruto de carnalidade e falta de maturidade, falta de amadurecimento. E a gente pergunta, mas como é que Paulo mediu isso? Está no texto, pela forma que os cristãos de Corinto se relacionavam, pela forma como os cristãos de Corinto se relacionavam com Deus e principalmente com a sua palavra. Não aguentavam ouvir algo mais duro, uma correção talvez, uma exortação. Meninos, ele está falando, eu queria dar um alimento sólido para vocês, mas pelo relacionamento que vocês têm com Deus e com a sua palavra, olha, não vai dar. Não dava e não dá ainda. Quem sabe depois? É como se Paulo dissesse, olha, vou contar um segredo para vocês. Vocês poderiam ser mais abençoados ainda do que vocês já são. E não são mais abençoados não por culpa de Deus, não porque falta a palavra, mas porque vocês ainda são imaturos. Vocês poderiam ser mais abençoados ainda em todas as áreas da vida de vocês, mas vocês não estão preparados para isso ainda. Mas por que, Paulo? Diga para a gente. Vou falar por causa dessas contendas que ainda existem entre vocês. Simples assim. Parece que Paulo está falando, olha, gente, o problema não é Deus. Deus é imutável. Ele continua sendo o mesmo ontem, hoje e eternamente. O problema não é a igreja. O problema não é a liderança. O problema não é a família. O problema não são as pessoas que trabalham e estudam com você. Não são os outros. O problema é gente que cria e vê problema em tudo. Quem são esses? Os contendiosos. Você conhece gente assim? E sabe o que é pior, irmão? Às vezes a gente percebe que quem entra nessa de contender, de brigar, de entrar em discussões desnecessárias, parece que isso vira um vício na vida da pessoa, de algumas pessoas. Você percebe que em determinado momento a pessoa se acostumou com isso. Há casais que se acostumam com brigas. Há pessoas que se acostumam com brigas e discussões desnecessárias. E não sei se você vê isso, irmão, mas eu tenho uma leve impressão que isso hoje é visto como uma virtude. Você percebe isso? Aquela pessoa que bate na mesa e que briga e que roda a baiana, como diz o ditado. Que virtude. Queria ser assim. Eu não. Porque são os contendiosos. Né? É aquele que diz, aqui não, que aqui é uma bênção. É aquele que diz, eu falo mesmo. Se tiver que falar, eu falo. Doa quem doer. Não é que eu seja barraqueiro, não. Não é que eu queira fofocar. Não é que eu queira falar mal, não. Não é que eu queira criar algum problema entre vocês, mas sabe, eu sou sincero. Não, eu sou verdadeiro. Porque se eu vejo coisa errada, seja onde for, eu vou lá e falo. E falo mesmo. Segundo a Bíblia, contendioso.
segundo a Bíblia, menino, segundo a Bíblia, imaturo, segundo a Bíblia, carnal. É o que o apóstolo Paulo está falando, apóstolo Paulo. À luz da palavra de Deus, esse é o sincerista, o contendioso. Aí a gente pensa, puxa, mas se é tão ruim assim, pastor, por que tem gente que opta por ser assim? Simples. Porque o barraqueiro, ou o contendioso, ou aquele que fala mesmo, ele está sempre nos holofotes. Ele sempre aparece. Ele está sempre... ele sempre coloca em foco aquele ditado, né? Falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Ele está sempre nos holofotes. Já aquele que é educado, aquele que respeita o próximo, aquele que sabe que muitas vezes o silêncio vale ouro, esse é discreto. Não está preocupado em roubar a cena. O contendioso é menino. Meninos competem, homens servem. Meninos querem sempre provar que estão certos, doa a quem doer. Homens creem e esperam, mesmo que seja difícil e demorado. Homens e mulheres de Deus esperam em Tsequenu Yavé, no Senhor que é a nossa justiça. Ser contendioso é perda de tempo e não há tempo para perder tempo. Esse é o primeiro texto. O segundo texto é 2 Timóteo, capítulo de número 2. Segunda Timóteo 2, versículo 14. Está doendo, mas vai sarar, viu, irmão? Não esquenta não. 2 Timóteo 2,14. Diz assim, apóstolo Paulo de novo. Traze estas coisas à memória. Paulo está aconselhando Timóteo, né? Traze estas coisas à memória, ordenando-lhes diante do Senhor que não tenham o quê? Contendas de palavras que para nada aproveitam, e são para a perversão dos ouvintes. Ao contrário disso, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. E tem mais, evita os falatórios profanos, porque produzirão maior impiedade, e a palavra desses roerá como gangrena, entre os quais, vou falar o nome, Himeneu e Fileto, os quais se desviaram da verdade, dizendo que a ressurreição era já feita, e perverteram a fé de alguns. 2 Timóteo 2, 14, diz assim, olha, não tenham contenda de palavras, gente. Por quê? Porque isso não leva a nada. Discussões desnecessárias não levam a nada. Você já percebeu que na maioria das discussões, perceba se não é assim, na maioria das discussões a conversa termina e as opiniões continuam as mesmas? Até na igreja às vezes isso acontece. A palavra está sendo ministrada, está sendo dito, né? Com todas as letras, o que o Senhor quer de nós, mas sempre vai existir gente para dizer, não, eu não concordo. Ué, mas a Bíblia não é a palavra de Deus? Mas é... Mas por quê? Não, porque sim. Aí a gente percebe que, às vezes, ou na maioria das discussões, a conversa termina e as opiniões continuam as mesmas. Vamos discutir se pode ou não beber vinho. Tem irmão que até acordou agora. Opa!
Aí, não, ó, aqui na Bíblia, nesse texto, diz o seguinte, diz que não. Aí o outro diz, não, mas tem um outro texto aqui, ó, parece que sim. Dá margem para dúvida. E aí, quer saber? No final, quem bebe vai continuar bebendo. Eu não concordo. Mas tudo bem. E quem não bebe, vai continuar não bebendo. Ó, vamos discutir agora sobre predestinação. Aí vem... Não, está aqui, na Bíblia. Predestinação existe. Só é quem é e ponto final, não tem chance para mais ninguém. A porta do céu fechou e a chave foi jogada fora. Já outro vai dizer, olha, não sei, eu acredito que seja desejo de Deus que todos se salvem, porque é isso que diz o texto da Bíblia Sagrada. E aí no final, quem acredita em predestinação vai continuar acreditando, na maioria das vezes. E quem não, vai continuar desacreditando. Ou descrendo. Pastor, eu bato de frente com a minha família o tempo todo. Ó, vocês vão para o inferno. Se não for na igreja, ó. O diabo já está... Ó, vocês vão sentar no... Ó, bom. Eu bato de frente com a minha família o tempo todo, porque eu quero que eles convertam o seu coração. Ok. Só que você já percebeu que na maioria das vezes isso não funciona? Agora que a gente viu que não dá certo esse tipo de estratégia, como eu já disse aqui, que tal então mostrar Jesus com o seu testemunho diário, por exemplo? Porque, irmão, mais do que palavras, a nossa vida fala por si. Você já me ouviu dizer aqui que o nosso vizinho pode não ter e nem ler a Bíblia. Mas ele vê e lê a Bíblia em nós. Ele pode nunca ter entrado ou colocado os pés numa igreja evangélica, mas ele olha para a gente e busca ver uma igreja evangélica em nós, uma igreja cristã. Eu acredito que na maioria das vezes o que vale mais é o nosso... Não que você não deva falar, deve. Mas eu acredito que mais do que isso nós temos que dar o nosso testemunho de Deus. De vida com Deus, testemunho diário. Afinal, irmão, a minha Bíblia e a sua também diz que quem convence da justiça, do juízo e do pecado é uma pessoa só. Me diga você. Espírito Santo de Deus. Ele quem convence o ser humano da justiça, do juízo e do pecado. Espírito Santo. Mas pastor, eu não aguento quando eles dizem que Deus não existe. Eu fico louco. Eu não aguento ouvir isso. Pois é, irmão, mas pense comigo. O fato de dizerem que Deus não existe não faz do nosso Deus um Deus inexistente. Ele não muda. Isso não muda quem Deus é. Agora, perceba uma coisa. Deixa eu fazer Você não está com pressa hoje, né? Não sei se você tem percebido isso que tem acontecido nos últimos tempos. Não sei se você tem percebido, mas como tem tido briguinhas, discussões e contendas por parte de alguns líderes e pastores evangélicos na mídia e políticos. Não sei, parece que de repente todo mundo resolveu criar polêmica. Né? De repente todo mundo decidiu bater na mesa e dizer, eu não gosto mesmo, não gosto de ninguém, e pronto. E a gente vê o tempo todo algumas pessoas entrando em briguinhas, discussões e contendas
Às vezes por bobagens. É claro que quanto mais eles fazem isso, mais eles aparecem nas notícias. Eu acho que, não sei, eu acho que tem alguma coisa a ver, né? Uma coisa com a outra. Mas, irmão, eu digo sem medo de errar, que qualquer tipo de intolerância mais afasta do que une. Qualquer tipo de intolerância mais escandaliza do que abençoa. Mais afasta do que achega. É claro, respeito a opinião de todos. E eu sei que tem muita gente que batendo palma, gente do meio do povo de Deus, ou do meio do povo cristão e evangélico, que bate palma para isso. Que diz, puxa, sensacional. Sei que muita gente bate palma para profetas, pastores e políticos da grande mídia. Mas de verdade, irmão, vou falar por mim, você não precisa concordar. Nenhum deles me representa. Nem na política, nem como servo de Deus, e nem como pastor. Sabe por quê? Porque na maioria das vezes são contendiosos. São contendiosos e não representam também a palavra de Deus, inclusive, a palavra da verdade, que me manda amar ao próximo. Mas pastor, está falando de pecado. A gente não pode aceitar o pecado. A gente tem que falar, a gente tem que brigar, a gente tem que bater na mesa, a gente tem que discutir. Irmão, não estou fazendo apologia ao pecado. Aquilo que era pecado no passado continua sendo pecado nos dias de hoje. Mas eu só quero que você entenda uma coisinha. Eu não preciso brigar com ninguém para provar isso. De verdade. Eu já disse e repito que a maior luta contra o pecado que domina a nossa sociedade nos dias de hoje, irmão, é o nosso testemunho de fidelidade como servo de Deus. Porque sabe o que acontece? O crente bate na mesa e aparece na TV e no rádio e na internet, e ele diz nas redes sociais tudo que ele quer dizer e coloca para fora para criar polêmica mesmo, porque quanto mais polêmica, mais eu apareço. Alguns minutos depois, não. Mas você é crente, você é evangélico, você é pastor, você é servo de Deus e fazendo isso? Por isso que eu digo que isso mais afasta do que une. Por isso que eu digo que o que mais vale na nossa vida, irmão, como servo de Deus, é o nosso testemunho de fidelidade ao Senhor. E, irmão, é só isso. É muito simples assim. Deus e a sua palavra não precisam de advogados espirituais. Eu não preciso me levantar como a voz profética da cidade ou a voz profética do nosso país para advogar a causa de Deus. Irmão, digo de novo, Deus e a sua palavra não precisam de advogados espirituais. Deus e a sua palavra são vistos por todos através da nossa vida e do nosso testemunho. Fazer o contrário disso, digo sem medo de errar, é perda de tempo. E não há tempo para perder tempo. Último texto, Provérbios 6. Lá no Novo Testamento, Salmos, depois vem Provérbios, capítulo 6. E esse texto eu quero ler na linguagem de hoje, na Bíblia na linguagem de hoje, porque choca mais mesmo, é por isso. Provérbios 6, versículo 16. Diz assim, olha, existem 7 coisas. Quantas coisas? 7 coisas que o Senhor detesta. Essa é a palavra. E que não pode tolerar. Uma que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, ele começa a citar 6 que ele detesta e uma que não pode tolerar. O olhar orgulhoso, 1. A língua mentirosa, 2.
Mãos que matam gente inocente, 3. A mente que faz planos perversos, 4. Pés que se apressam para fazer o mal, 5. A testemunha falsa que diz mentira, 6. Deus detesta. E uma que ele não tolera: a pessoa que provoca brigas entre amigos ou contendas entre irmãos. 6 coisas Deus detesta. E eu sei que essa palavra, né, detesta, soa, dói, né, os nossos ouvidos evangélicos, porque está falando de Deus. Mas é a Bíblia. 6 coisas Deus detesta e uma Ele não tolera: viver em contenda. Provérbios 6 está dizendo que viver em contenda gera abominação diante de Deus. Sabe o que é abominar? É sentir horror. Deus rejeita quem semeia contendas. Durante a semana, cada um de vocês tem a sua vida. Daqui a pouquinho o culto vai acabar. Cada um vai para sua casa ou para um outro lugar antes e depois vai para casa dormir, descansar. Durante a semana, cada um de vocês vai fazer os seus afazeres domésticos. Quem trabalha vai se levantar e vai exercer o seu trabalho de maneira digna. Quem estuda também vai continuar estudando durante a semana. Cada um tem a sua vida. E talvez, para alguns, esse tipo de conselho que foi dito hoje, talvez pareça desnecessário, ou seja visto como desnecessário. Mas entenda que para quem respira a igreja, entenda que para quem vive igreja, como nós, esse conselho, irmão, é visto como fundamental. Porque a própria palavra do Senhor fala a respeito disso. Sem conselhos, o povo padece. Sem a sã doutrina, sem conselhos, o povo padece, o povo se corrompe. E é por isso que, acredito eu, que pastor ainda seja uma figura necessária na igreja de Jesus Cristo. Na verdade, a nossa essência revela quem a gente é, para encerrar. A nossa essência, o que a gente é por dentro, revela se a gente é contendioso ou se a gente é pacificador. A nossa essência revela quem a gente é de verdade. Não precisa responder qual é a sua essência. Quem nós somos de verdade? De que maneira você tem gasto o seu tempo? Pastor, a minha essência é sempre falar a verdade. E aí, como é que faz? Fale a verdade. Só não esqueça de Efésios 4. Efésios 4 diz: fale a verdade, siga a verdade em amor. Se é para falar, fale com amor. É para conversar? Converse com amor. É para abraçar? Abrace com amor. É para ser cristão? Seja cristão com amor. Se não for para fazer nada disso em amor, então não faça, não fale, não seja. Tem que ser em amor. Amar, como Deus nos ensinou, nunca é perda de tempo. Irmão, não perca tempo longe do que é de Deus. Não perca tempo perdendo a visão. Não perca tempo com contendas, nem ouvindo, nem criando. Porque não há tempo para perder tempo. Feche seus olhos por um instante. Palavra de gente grande. Só temos uma vida. Por isso perder tempo não é sábio. Os 2 discípulos andaram e andaram, não foi uma jornada fácil. Às vezes nós também perdemos tempo com atitudes e palavras equivocadas. Sem a direção de Deus, o leite é derramado, a vida é desfocada. Mas eu sei que o Senhor tem para a minha vida muita coisa boa reservada.
Mesmo que haja perdas, não sou vítima. Minha vida é consagrada. Quero primeiro buscar o reino, mas sem perder a visão. Não esperava, espero. Não cria, creio. Não era, sou cristão. Esperança, sonhos, fé, tenho tudo isso porque os meus olhos não estão fechados. Não seja mais menino, seja gente grande. Isso é um grande achado. Contendas, discussões desnecessárias, às vezes estragam o nosso dia. Se afaste disso. Me afaste disso. Prefiro a vida. Maturidade sempre é palavra de ordem para o cristão. Bater na mesa é desequilíbrio. Equilíbrio é dizer não à desnecessária discussão. A nossa essência vai revelar no meio da impiedade quem a gente é. Mas já adianto, você é filho de Deus, chamado para vencer. Não menino, mas homem e mulher de fé. Te agradecemos mais uma vez, Senhor, pela sua palavra. E a tua palavra, Senhor, em outro texto diz que o Senhor exorta a quem ama. E nós nos sentimos mais uma vez amados pelo Senhor, pela sua palavra. Senhor, o meu desejo, e creio que seja o teu também, é que a gente cresça cada dia mais, mesmo que seja um degrau após o outro, de maneira gradual, porque nós queremos a cada dia agradar mais ao Senhor. Não queremos, Senhor, fazer o que o Senhor detesta e muito menos o que o Senhor não tolera, o que gera abominação diante do Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a não nos afastar daquilo que é do Senhor, a não afastar do teu reino, da tua igreja, da tua casa, da comunhão com os nossos irmãos. Senhor, ajuda-nos a não perder a esperança e a visão. E se por algum momento perdemos, Senhor, restaura a nossa visão no dia de hoje. Como aconteceu com Saulo, que caiam as escamas dos nossos olhos para que nós enxerguemos de verdade o que o Senhor tem para a nossa vida e o que o Senhor quer de cada um de nós. E por último, Senhor, nós não queremos perder mais tempo entrando em contendas ou em discussões desnecessárias, porque isso às vezes traz, Senhor, muito malefício para a nossa vida espiritual, inclusive. Senhor, afasta-nos disso. Quando for preciso calar, ajuda-nos a nos calar, Senhor. O que não é para nós ouvirmos, ou que não é para descer no nosso coração, ó Pai, que seja descartado, que entre por um ouvido e saia pelo outro. Porque nós sabemos quem nós somos em Deus. Nós sabemos quem é o Senhor. Nós sabemos como é a nossa igreja. Que é uma igreja com imperfeições, porque é uma igreja formada de seres humanos. Mas, Senhor, acima de tudo, nós queremos alegrar o teu coração, seguir a tua palavra, fazer a tua vontade. Já não mais como meninos, mas nós queremos dia a dia crescer, Senhor. Maturidade, amadurecimento. Queremos dizer não à carnalidade e queremos a cada dia mais, Senhor, crescer como igreja de Jesus. Não estou falando em número, mas estou falando, Senhor, como gente, como servos, como amados do Senhor. É esse crescimento que nós queremos, Senhor, para nós. O mais é consequência. Ajuda-nos a buscar em primeiro lugar o teu reino, a tua justiça, e tudo mais seja acrescentado na vida de cada um de nós. Senhor, que nós não vejamos como natural ou como normal tantas discussões e contendas e brigas que parecem até ser espirituais, parecem ser para o bem do teu reino e às vezes não são. Ajuda-nos a afastar disso, Senhor. Nós queremos apenas dar o nosso exemplo de servo do Senhor. Queremos apenas dar o nosso testemunho diário, Senhor. O que às vezes é difícil, mas com o teu Espírito Santo, que nos convence, nos ajuda, nos convence da justiça, do juízo e do pecado, nós podemos. E aí sim, nós sabemos e cremos que multidões se converterão ao Senhor, através do nosso testemunho como igreja de Jesus Cristo, igreja verdadeira, que fala menos, mas vive muito o teu Evangelho. Pai, obrigado mais uma vez pela tua palavra, Deus. Continua a falar conosco durante essa semana, através dessa palavra através dessa semente que foi plantada no nosso coração e na nossa vida, Senhor. Para que em nome de Jesus, todos os dias, nós possamos praticar a palavra viva. Essa palavra que não mente e que não volta atrás. Essa palavra que é revelação verdadeira e profecia genuína.
que foi entregue para nós nessa noite. Mais uma vez te agradecemos, Deus, porque nós nos sentimos como filhos amados teus, amados por um Pai que quer o nosso melhor, que quer o nosso bem, e por isso nos corrige, nos exorta, porque nos ama. Obrigado pelo teu amor mais uma vez, Deus. É em teu nome que oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Se em algum momento você foi tocado por essa palavra, aplauda ao Senhor e agradeça a Ele mais uma vez. Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra, Senhor. Eu te agradeço porque ela falou comigo, me corrigiu e me trouxe, Senhor, uma nova visão em relação às coisas espirituais. Obrigado, Deus. Em nome de Deus também, nessa oração. Pai, te agradecemos, Deus, pelo que recebemos de Ti nessa noite, pela Tua palavra, Senhor, que o Senhor veio de encontro à nossa vida mais uma vez. E mais uma vez, Senhor, nós oramos e declaramos que mesmo quando nós saímos por essas portas, que o inimigo não vai nos roubar. E tudo de tão precioso que recebemos de Ti nessa noite também não nos impedirá de voltarmos a esta casa e sermos abençoados pela Tua presença e pela Tua palavra, Senhor, nos próximos cultos. Leva-nos em paz, que os Teus anjos continuem ao nosso redor, nos livrando e guardando do mal, a nós e a toda a nossa família. Dá-nos também, Senhor, uma noite de descanso tranquila e uma semana abençoada e vitoriosa. Leva-nos em paz e continua conosco. É em Teu nome que oramos e te agradecemos, Pai. No nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Amém? Vai nessa paz em nome de Jesus. Antes de dar um abraço no teu irmão, não saia correndo não. Abraça aí pelo menos 2 ou 3 pessoas e diga para ele: olha, uma semana de vitória para você em nome de Jesus. E até quarta, sexta e domingo.